Olá, meio-dia em ponto. Olha eu novamente aqui com vocês. Quem esteve comigo na parte da manhã na meditação, estou aqui de novo, firme e forte. Estou secando aqui, caiu água aqui. Vamos esperar, ver quem consegue entrar hoje para assistir essa live comigo. Sexta-feira, 5 de abril de 2024. Vou dividir com vocês mais um pouquinho do que eu aprendi, conheci, achei importante. Vamos esperar até meio-dia 5 para ver quem vai entrar. Quem consegue entrar e participar com a gente. Quem não conseguir também tá tudo bem. Assiste no gravado. Não tem problema. O importante é que eu tô aqui fazendo com muito amor e com muita dedicação, me preparando bastante para conseguir passar um pouco do que tem me feito bem. Vamos esperar mais um pouquinho. O assunto de hoje também é interessante. Enquanto isso, eu vou mandando aviõezinhos para a turma que puder assistir. Vamos ver quem consegue assistir. Não, som de aviãozinho. Som de aviãozinho, cheio de aviãozinho. Tô mandando para bastante gente. Quem conseguir tá aqui, ótimo. Quem não conseguir também tá ótimo. Assiste no gravado, sem problema. Só mais um pouquinho e a gente vai começar a nossa live de hoje. Vamos ver quem consegue entrar. Serão todos bem-vindos. Estou mandando para geral, para ver quem consegue entrar. Pronto, mandei para som de gente, som de aviãozinho. Vamos esperar mais um pouquinho, são 12:03. Oi, Kênia, que bom que você está aqui, meu amor. Seja bem-vinda, juntinha de novo. De manhã, 6 horas e agora. Que bom que você está aqui. Vou falar sobre um assunto bem legal hoje também. E saber disso também foi muito legal para mim. São 12:03, 12:05 começo. Sempre 5 minutinhos para as pessoas ir chegando, quem conseguir chegar. Quem não conseguir também tá tudo bem. Assiste no gravado. Tá tudo certo. Tanto aqui no meu canal do Instagram, quanto no canal do YouTube. Como é que foi a parte da manhã depois da meditação? Foi boa? Essa manhã foi bem profundo para mim também. Todas as manhãs são, né? Mas cada dia tem alguma coisa diferente que acontece comigo. Como é que foi para você depois da meditação? A sua manhã? Foi legal? Esperando só mais um pouquinho, só mais um minutinho que a gente começa a falar sobre esse tema de hoje, que é bem legal também. Calorzinho hoje, né? Bem quentinho, mas eu gosto também. Bom, 12:05, então vamos começar oficialmente a nossa live. Eu começo sempre me apresentando para quem vai assistir essa live pela primeira vez.
Eu me chamo Gláucia Coelho Neves, eu sou humanoterapeuta, que é uma técnica energética e espiritual formada pelo Espaço Humanidade, pela mentora Andresa Molina. Também sou formada pelo terapeuta Master, do Terapia em Ação, pela mentora Giovana Martins. Estou atualmente cursando o Cura 360, também pelo Terapia em Ação, pela mentora Giovana Martins. Sou formada em PNL, pelo INEX. Participei da Jornada do Propósito 1 e 2 da Universidade do Propósito, na Florência. E estou aqui com vocês, dividindo alguns assuntos que eu acho interessantes, que eu acho importantes. E hoje a gente vai dividir um assunto que é bem legal, que fala sobre... Oi, mãe, seja bem-vinda. Que fala sobre a escala de consciência de David Hawkins. Mas antes eu gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês também, que durante as lives do ao vivo a minha voz se altera, né? Porque alguma coisa do Instagram, do ao vivo, eu não sei o que acontece, e eu esqueci de falar, que eu sempre falo para quem vai assistir de manhã essa live, bom dia, flores do dia, para quem vai assistir à tarde, boa tarde, flores da tarde, e para quem vai assistir à noite, boa noite, flores da noite. Então falei um pouco sobre a questão da voz, que tem alteração, a duração da live é em torno de 1 hora, e eu tenho um roteirinho aqui para eu seguir, porque é muita informação, então eu gosto de seguir. Porque eu estudo, né, pesquiso a semana inteira, enfim, sobre o assunto, e são várias fontes de estudo, ok? E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre como funcionam as nossas emoções de acordo com a escala de consciência de David Hawkins. Antes de a gente começar a falar sobre o David Hawkins e sobre a escala de consciência especificamente, vamos lembrar uma coisa que eu sempre falei, né, gente, aqui com vocês. A gente entende, né, eu entendo, eu acredito, e já está comprovado que tudo é energia. Todas as coisas vivas têm a energia, se relacionam com a energia. Então, tudo consiste em energia, né? Inclusive os nossos pensamentos, nossas emoções, tudo vibra, né? Já falei sobre isso numa live que fala sobre as leis herméticas, fala sobre a vibração, a lei da vibração, enfim. Então, tudo vibra numa frequência específica. Tudo que está vivo vibra numa frequência específica. E, inclusive, não só as coisas vivas, mas as coisas materiais têm a sua frequência, tudo tem a sua vibração. Todas as coisas têm a sua vibração. E aí, o David Hawkins, o Dr. David Hawkins, ele teve vários eventos na vida dele que alteraram, né, a vida dele ao longo dos anos. E aí, ele acredita também, como eu falei, que cada palavra, cada pensamento, cada intenção cria o que é chamado de campo morfogenético ou campo atrator. O que significa esse campo morfogenético? Esse campo morfogenético é um campo de informação não físico que organiza a estrutura e o comportamento dos sistemas vivos. Segundo essa teoria, né, cada família possui um campo morfogenético único, que é transmitido através das gerações e influencia as dinâmicas familiares, ou seja, a minha família, através das gerações dos meus antepassados, criaram esse campo morfogenético e eu faço parte dele. Você faz parte do seu campo morfogenético da sua família. Esse campo, ele contém informações sobre os relacionamentos, os papéis, as crenças e traumas familiares, ou seja, tudo que acontece na família, na sua família, está nesse campo morfogenético. Traumas, crenças, as relações, e vão moldando a forma como nós, cada membro da família, se relaciona entre si. Então, existe toda uma ligação, não é nada por acaso. Tudo está interligado. E esse campo morfogenético estão essas informações. Após cada experiência pessoal do Dr. David Hawkins, ele notou uma mudança no seu estado de consciência.
passou de um estado baseado no foco, na mente, no ego, para um estado completamente intenso de êxtase, ou seja, da emoção. E aí, em função disso, ele decidiu que deveria buscar a razão por trás de todas essas mudanças. Ele foi querer entender por que houve essas mudanças todas. Aí ele criou uma maneira de medir todos esses campos de energia. Esse processo testa o som, a luz e as ondas eletromagnéticas que saem do campo morfogenético do coração humano, quando alguém está pensando, se emocionando ou criando. Ou seja, existe uma onda eletromagnética que é transmitida através do nosso coração, quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente se emociona, quando a gente cria alguma coisa, e tudo isso está no campo morfogenético. E isso vai se acumulando nesse campo, dos antepassados, do atual e dos futuros. Com base nesses estudos, ele criou uma escala de níveis de consciência em expansão, onde ele apresenta uma escala de vibração que consiste em uma hierarquia de níveis de consciência que vai de 1 a 1000, aonde vibrar em 1 é você estar vivo, vibrar em 1000 é um estado avançado de iluminação. A gente sabe que assim, a gente entra e sai de diferentes níveis em vários momentos. A gente pode estar alegre, a gente pode estar triste, a gente pode estar com raiva, a gente pode estar com medo. Durante o dia a gente tem vários níveis de vários momentos, né? Diferentes níveis de emoção, enfim, de vibração. Só que existe um estado, uma frequência um pouco mais padrão, um pouco mais normal para cada um de nós. E aí, o que predomina? E aí que a gente vai entender sobre o que significa estar em uma vibração específica, em uma emoção específica. Primeiro eu vou explicar para vocês um pouco de quem foi David Ramon Hawkins. Ele foi um médico psiquiatra americano, serviu a Segunda Guerra Mundial e ele morreu em 2012, aos 85 anos. Durante a infância dele, do Dr. David, ele viveu muitos acontecimentos transcendentais. Ele se tornou alcoólatra e chegou, em função do vício da bebida, chegou à beira-morte e teve praticamente uma sensação de ficar inconsciente, inclusive. E aí, segundo ele, quando ele acordou desse estado de inconsciência, ele se sentiu diferente e ele acreditou que ele estava numa consciência mais elevada, além de estar sentindo um sentimento e um respeito e uma certeza muito grande da existência de Deus. A gente sabe, a gente já ouviu falar, sabe, eu não digo que a gente já ouviu falar, e eu acredito muito nisso, quando a gente passa por momentos muito transcendentais, muito fortes, tanto positiva quanto negativamente, a presença de Deus, pelo menos na minha vida, é muito forte, né? E eu acredito que em muitos de nós acontece isso. Então, ele passou por esse momento de inconsciência, por excesso de bebida, porque ele virou alcoólatra, e quis entender, quando ele acordou, essa sensação diferente. A partir desse momento, quando ele viu essa diferença nele, ele focou em elevar a consciência dele espiritual e decidiu se aprofundar para investigar mais sobre o desenvolvimento humano e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Oi, Valéria, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Então, em 79, ele se tornou eremita e viveu em reclusão e em silêncio interno por um longo período de tempo. Quando ele retornou para a sociedade, ele se tornou palestrante e começou a escrever suas obras a respeito do tema. Trabalhou como psiquiatra, clinicando até 1980 e dirigiu uma clínica enorme lá nos Estados Unidos, em Nova York, e era bastante procurado pelas pessoas que desejavam tratar as suas mazelas emocionais. Depois de 80, ele decidiu se aposentar da clínica, né, da prática clínica, e aí então passou 7 anos estudando só a consciência humana e a espiritualidade. E ele escreveu vários livros e desenvolveu investigações sobre a relação das emoções com os níveis de consciência, ou seja, de acordo com cada emoção, qual nível de consciência estava equiparado àquele tipo de emoção. Ele fez um estudo profundo em relação a isso. Ele chegou à conclusão de que cada indivíduo percebe a realidade
conforme o seu nível de consciência e decidiu criar uma tabela com o objetivo de quantificar e diferenciar os níveis vibracionais. Nessa tabela, cada emoção equivale a uma vibração energética, ou seja, o medo tem uma vibração específica, a alegria outra, a coragem outra e assim vai. Ele conseguiu fazer essa tabela, essa escala, através das nossas ondas eletromagnéticas, porque o corpo humano tem o poder de emitir ondas eletromagnéticas, sendo que as ondas elétricas vêm do nosso cérebro e as magnéticas são emitidas pelo nosso coração. Quando elas estão juntas, são capazes de produzir um campo vibracional que fica em volta do corpo físico. Sabe quando a gente fala assim sobre a nossa aura, sobre a nossa... esse campo energético que está em volta da gente é um campo vibracional. Esse campo pode se alterar de forma, dependendo de como nos relacionamos com as pessoas e como a nossa percepção dos acontecimentos. Ou seja, acontece alguma coisa para você e você, dependendo de como você vai reagir, esse campo eletromagnético que está ao seu redor, que é energia pura, ele vai vibrar com mais intensidade ou com menos intensidade. Então vai depender de como você está naquele momento, como você recebe aquela informação daquela situação. Essa onda eletromagnética, de acordo, tal como toda onda eletromagnética, atraímos coisas que são semelhantes ou que emanamos, ou seja, a questão da energia, da frequência. Se eu vibro com raiva, eu vou me conectar com pessoas que estão vibrando. Isso é física, você entender que o rádio, quando você vai sintonizar naquela frequência específica ali do rádio, eu vou sintonizar aqui, a outra pessoa sintonizar, a frequência é a mesma, nós vamos estar sintonizados. É a mesma coisa que acontece com a gente, com nós seres humanos. Estamos emanando, nos conectamos com a mesma frequência do outro. Dessa forma, a gente pode dizer que tudo possui uma assinatura vibracional que pode ser medida fisicamente em ondas de Hertz. O coração, o cérebro dá o input, a forma, a imagem, o modelo. E o coração, a energia para preencher essa forma, o sentimento. Olha que coisa interessante. O coração gera um campo elétrico 60 vezes maior que o cérebro e 5.000 vezes mais forte. Entende a força do coração, da intuição? Por isso que eu falo, quando eu falo da meditação, do processo de silenciar a mente, baixar as frequências cerebrais, das ondas cerebrais, para aumentar a sua sensibilidade, a sua intuição, você ouvir mais o seu coração. Por isso, para cocriar a realidade, para a gente criar as coisas que a gente quer, direcionar o nosso destino, a gente deve pensar, sentir e agir congruentemente, é o que eu falo. Ser íntegra é você pensar, falar e agir exatamente da mesma forma. Não adianta você falar uma coisa e agir de outra forma. E aí, depois a gente faz esse processo, soltar para o universo e confiar, como eu falei, em uma das leis universais, espirituais, universais de Deepak Chopra, que é a lei do mínimo esforço, que é você fazer a sua parte e soltar. E aí, como funciona essa tabela de Hawkes? A tabela de Hawkes é uma tabela que mostra qual a frequência vibracional de cada emoção do ser humano, como eu já expliquei. Se trata de uma tabela que elenca as emoções humanas, indo desde aquelas que têm a vibração mais baixa até aquelas que têm a vibração mais alta. Assim, emoções como medo, culpa e vergonha têm vibrações baixas, 100 Hz, 30 Hz e 20 Hz, respectivamente. Ou seja, medo vibra em 100 Hz, culpa em 30 e vergonha em 20 Hz. Já as emoções como paz, alegria e amor têm as vibrações mais altas. A paz vibra em 600 Hz, a alegria em 540 e o amor em 500 Hz. Isso foi descoberto através de um teste muscular, que eles chamam de cinesiologia, de Hawkes, que ele fez, para quantificar a vibração energética do paciente com o objetivo de estabelecer a conexão da mente com o corpo, ou seja, o que a mente como a mente está pensando e como o corpo vibra, como o corpo reage. Esse teste é realizado examinando um braço que permanece estendido horizontalmente do lado do corpo
E aí ele faz um teste, ele pergunta, você bota o braço do lado, depois você faz esse teste com você, ou com uma pessoa. E você coloca a mão no braço da pessoa. E você pergunta para ela, por exemplo, perguntar para mim, vai me afirmar alguma coisa, seu nome é Ana. Meu braço automaticamente mexe, ou seja, ele vibra quando uma coisa é negativa. E se for positiva, ele permanece sem reação nenhuma. Essa é mais ou menos o teste, como que ele fez, enfim. Resumidamente, existem diferentes frequências relacionadas às nossas emoções. E o nosso cérebro conecta-se a uma frequência por vez. Então, não tem como se conectar em várias frequências ao mesmo tempo. Cada frequência vibracional tem uma característica. E em todos os casos, estamos sempre atraindo pessoas, situações, tudo que acontece que estão em sintonia com essa frequência nossa. Vamos falar um pouquinho de alguns destaques interessantes. É 1 hora, é pouco tempo para a gente falar, então vou tentar resumir o máximo. Por exemplo, o que ele fala sobre essas frequências. A frequência de amor de 500 Hz para cima, quando você está vibrando de 500 Hz para cima, nós estamos em expansão e influenciamos pessoas positivamente, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Por isso a questão de você vibrar numa frequência alta não é só para você, é para você e para as demais pessoas. Quando a gente frequencia, quando a gente está vibrando no medo, que significa 100 Hz para baixo, a gente está contraído, a gente está lá, numa sensação de contração. A média da humanidade encontra-se no nível de 200 Hz, que é o nível de coragem, que Hawking chama de nível crítico. E acima de 250, a gente está na frequência do poder e nos aproximamos mais da fonte criadora, de Deus, enfim. Oi, meu amor, você entrou, que bom. 200 Hz e acima, a gente está na área de atrair forte, atrator forte, gerador de energia, canal de luz. Com 250 para cima, nós atraímos relacionamentos amorosos, a gente começa a cocriar nossa realidade sem a sua consciência. Abaixo do 250 é neutralidade, tem julgamento. Abaixo do 200, a gente já falou que é uma sensação muito ruim. Existem algumas questões que eu achei bem legal, que fala, por exemplo, uma pessoa que vibra em 300 Hz, em boa vontade, o que significa isso? Ela consegue neutralizar 90 mil pessoas que estão vibrando em 150 Hz, ou seja, da raiva, porque é uma escala exponencial que é logarítmica com base de 10, ou seja, você vibrando em 300 Hz, você consegue neutralizar 90 mil pessoas que estão na raiva. Entende o poder da vibração, da energia, de você se colocar nessa vibração? E aí eu vou dar umas dicas aqui embaixo sobre como se colocar nessas vibrações. Primeiro eu quero que vocês entendam a importância de você vibrar em amor, vibrar em boa vontade, enfim, vibrar de 250 Hz para cima. Uma pessoa que vibra em 400 Hz, que é a energia, a frequência da razão, ela consegue impactar 400 mil pessoas, em média, que estão vibrando em medo, que é 100 Hz, ou em desejo e raiva, que é 150 Hz. Percebem o poder que nós temos a partir do momento da nossa mudança, dos nossos movimentos, a gente consegue sim vibrar em energia e conectar com pessoas da mesma vibração e, além disso, influenciar as pessoas que estão em frequências mais baixas. Entender o nosso poder, entender o porquê de buscar autoconhecimento, o porquê de buscar meditação, yoga, que tem a Valéria Kassanati, que é uma excelente professora de yoga também, que eu já não fiz ainda aula com ela, mas eu sei da sua capacidade. Enfim, é você se movimentar para mudar o seu mundo e mudar o mundo das pessoas que você ama ao seu redor.
Pensa sobre isso. É sobre isso essa live, é sobre isso entender como funciona o nosso corpo físico, os nossos corpos sutis e como a gente pode mudar a nossa realidade. E aí, o amor é uma frequência que 1 em cada 200 pessoas alcançam em toda a vida. Olha isso. Mas a gente pode mudar essa realidade, sim. E eu tenho visto essa mudança nas pessoas que estão buscando mais esse processo de autoconhecimento, entendendo que não adianta eu ficar aqui na internet, por exemplo. Eu sei, existem coisas ruins acontecendo, existem, coisas tristes existem, mas tomar consciência delas, para saber que elas existem, é importante? Sim, mas não vibrar nela, não se conectar com essa frequência. Existem coisas pesadas, fortes em relação à política, e aí você continuar postando ou incentivando essa energia densa de isso sim, fulano de tal tem que acontecer isso com ele, desejar essas energias ruins para as pessoas que estão fazendo coisas ruins, não é legal. Você não está vibrando. Aliás, você está se conectando com essa energia. A partir do momento que você pega a sua rede social e começa a escrever ou a divulgar esse sentimento que você está vendo no outro, você está vibrando, você está conectada com essa mesma energia. A partir do momento que eu penso, lembra que eu falei isso em uma das lives, se você coloca foco, você está se conectando. Pensa sobre isso. E aí, a gente vai falar um pouco mais também sobre o nível de coragem. O que foi entendido, descoberto pelo David Hawkes, que vibrar em 200 Hz, que é a coragem, é a hora que a gente consegue pensar na mudança de chave. O nível da coragem é o nível de mudança de chave. Quando você passa a olhar mais para fora de si, alinhar-se com a verdade e a entender a sua responsabilidade. Olhar para fora de si, se conhecendo, tá? É um começo de um despertar espiritual, é o primeiro nível de força real. Por exemplo, quando você acorda, começa a ver a luz do fim do túnel, é uma perspectiva otimista de poder melhorar o seu próprio futuro. Então, vibrar em 200 Hz, que é a coragem, é o início de uma mudança. Oi, Carlos, seja bem-vindo. A outra frequência importante, que é o 350 Hz, que é o nível de aceitação, é de compreensão. Há um entendimento de haver algo maior. Você começa a entender que aceitar as coisas como elas são, sabe? As coisas são como são e não como eu quero que seja. Isso não é ser passiva e não fazer nada, não é isso. É você entender que tudo que vem para a sua vida existe um motivo, existe um porquê. E não ficar brigando com aquilo. É você tentar entender o que aquela situação, aquela pessoa, aquela reação quer te ensinar. O que você precisa aprender com aquela situação. Então, o nível de aceitação, que é 350 Hz. E aí você consegue acordar mais proativo, você entende que é co-criador e deixa de ser egoísta, de pensar só em você. Pensar, como eu falei agora, que você vibrando em frequências superiores, você consegue atingir, você consegue, como é que eu posso dizer? Influenciar pessoas ao seu redor. Pense sobre isso. Então, vibrar em 350 Hz, que é a aceitação, você começa a aceitar a sua responsabilidade, sabe? A culpa ou a responsabilidade, não existe culpa, na verdade, existe responsabilidade. Vibrar em responsabilidade é uma coisa, vibrar em culpa é outra. Você começa a entender que a responsabilidade da sua vida é sua, não é do seu chefe, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu filho, do governo, não é. É você que é responsável. Lembra das outras lives que eu falei? Quem não assistiu, assiste lá para entender. Nós plantamos hoje para colher amanhã. Se eu plantar banana, eu não vou colher abacaxi. Nunca. O que você quer plantar para a sua vida? Então, o nível de aceitação, que é 350 Hz, você começa a entender isso, a sua responsabilidade. Você começa a fazer algo bom. E aí você quer extravasar para as pessoas, você entender isso, você começa
a dividir com o mundo isso. Você define e alcança metas. Você começa a ver o quebra-cabeça final, entender as peças, ou seja, entender o seu lugar no mundo, a sua missão. Que sim, para todos nós, Carlos. E aí vem a frequência do amor, que é 500 Hz. Do amor, não do apego. Vibrar em 500 Hz é um nível de que poucas pessoas alcançaram e conseguem se manter. É um amor incondicional, que não espera algo em troca, como o amor de uma mãe em relação ao filho. Amor é uma frequência que 1 em cada 200 pessoas alcançam em toda a vida. Há um conhecimento permanente da sua ligação com tudo. Quando você está vibrando em amor, você consegue se conectar, entender com todo, você consegue pensar mais no próximo, você consegue entender que as suas habilidades devem ser usadas em prol da humanidade, você consegue começar a dividir com o mundo o que você conhece, o que você entende como bom e como verdadeiro. E é o que eu falo sempre, gente, o que eu falo aqui é a minha verdade, então por isso eu estou dividindo com você. Pode não ser de vocês, eu respeito, tá tudo bem, mas eu quero dividir o meu coração, eu quero dividir essa vibração que eu sei que me fez bem. Eu estou vibrando em amor, eu quero dividir com vocês tudo isso. É onde você realiza o seu propósito. Eu estou no meu propósito de vida, que é estar aqui com vocês, é ser terapeuta, é estar como terapeuta. E aí você começa a ser guiado por uma força maior que você, que te leva para melhores caminhos, que aí pode chamar Deus, universo, o que vocês quiserem. Junto com a energia, com a frequência do amor, você juntar com a alegria, é chamada a frequência da cura, dos milagres. E há casos que causaram patologias, doenças, quando as pessoas conseguem vibrar nessa frequência. Para sair da culpa e ir para o amor, é importante, primeiro de tudo, se perdoar. Tira o chicotinho, guarda ele, esconde. O ideal é que você jogue ele fora. Se você não consegue jogar esse chicotinho fora ainda, guarda, bem escondidinho, para dificultar você achar, tá? E aí vamos falar um pouco sobre a frequência, a vibração da alegria, que é 540 Hz. Felicidade penetrante, inabalável, você tá alegre de verdade. Não é só rindo da boca para fora, não. Você tá feliz com você tá alegre com você. Isso é vibrar em 540 Hz. E aí a gente tem para saber o seguinte, como a gente consegue medir essa frequência? Existe uma das formas que a gente pode medir a frequência, essa em que frequência você está, é através da radiestesia, que é o uso do pêndulo, que é uma das técnicas, que na verdade que é a técnica que eu utilizo para trabalhar, que é o pêndulo, as minhas técnicas energéticas e espirituais, o meu trabalho como terapeuta é feito através do pêndulo e da mesa quantiônica. Então, é essa mesa, que é essa mesa do Terapia em Ação, do Cura 360. Então, eu posso medir a sua frequência, enquanto você está frequenciando através da radiestesia, que aí eu consigo colocar a sua energia na mesa e frequenciar, entender em que frequência você está. Outra forma que pode te ajudar também a identificar a sua frequência vibracional é você estudando um pouco mais sobre elas, né? E as características de cada nível, para você entender mais com qual delas você se identifica. Você vai entender como é que é vibrar em amor, estar assim, assim ou assado. Então, você entendendo essas características, você consegue mais ou menos entender em que frequência você está, tá bom? Vamos falar agora como a gente pode elevar o nosso próprio nível de consciência, ou seja, como a gente pode elevar essas nossas frequências, como que a gente pode vibrar mais alto. E aí, o Dr. Hawkins, ele falou o seguinte, de acordo com o Dr. Hawkins, tudo que está ao nosso redor pode afetar nosso nível de consciência, a gente já falou sobre isso. A música que ouvimos, as pessoas com quem nos associamos, os livros que lemos, os programas que assistimos, etc. Por isso que eu falo, gente, cuidado com o que você escuta, cuidado com quem você se conecta, com quem você se relaciona. E
Por exemplo, eu fui numa palestra ontem que eu achei muito legal. A pessoa falou, o palestrante falou sobre isso. Aí você tá lá, vai trabalhar, coloca uma música lá bem triste, aquela música, sei lá, com todo respeito ao sertanejo, eu gosto muito do sertanejo, ou então aos sambas mais sofridos. Aí você chega no trabalho como, gente? Chega lá todo tristão, todo... É frequência, tudo é frequência. Então, você liga a televisão para ver o telejornal, é só notícia ruim, triste, pesada. Você precisa ver, para entender, precisa, mas estão todos os telejornais, de manhã, de tarde, de noite, toda hora vendo isso, assistindo. Você está frequenciando, você está se conectando com essa energia. Você está recebendo e abrindo para se conectar com essa energia. Então, como se podemos elevar a nossa frequência, o nosso nível de consciência? Lembrando que cada frequência elevada, a partir do momento que a gente eleva a nossa frequência, a gente está conseguindo aumentar a nossa consciência, entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual a nossa função, qual a nossa missão nesse mundo. E aí ele fala, por exemplo, tipos específicos de música, eu acabei de falar, contendo letras violentas, ressoarão em baixa frequência na escala de Hawkes. Se você colocar uma música lá com aquelas letras pesadas ou muito tristes, se eu for colocar frequencialmente, fazer a medição através da radiestesia, vai estar lá frequenciando, sei lá em quanto, de menos de 200 com certeza. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é rastrear a nossa vida e ver como que nós estamos nos movendo pela escala de Hawkes para descobrir aonde a gente está. A consciência é sempre o primeiro passo. Praticar meditação, não tem como não falar sobre isso. Ler bons livros, comer alimentos de alta vibração, alimentos naturais, alimentos sem... esqueci agora. Enfim, química, me esqueci o nome agora. Ou trabalhar com a espiritualidade, com líderes espirituais, que pode te ajudar a fazer essa modificação, né? E fazer essa mudança. Aí você faz em você e, consequentemente, você consegue influenciar as pessoas que estão ao seu redor. E aí, eu vou, depois, no próximo publicação minha, eu vou colocar a escala de Hawkes aqui, e você pode pegar e dividir com as pessoas, com seus amigos, para as pessoas entenderem e aumentar, poder ajudar a aumentar a sua vibração. Inclusive, você fazendo isso, você está ajudando alguém. Já é um passinho a mais para entender a sua função. Então, ele botou algumas formas de elevar o nosso estado vibracional. Emoções elevadas, ou seja, foque em cultivar as emoções através da escolha de atividades melhores para o seu dia a dia. O que você vai fazer hoje para que a sua emoção fique elevada? O que você vai escolher fazer a partir de 1h da tarde, que até 1h da tarde a gente está juntinho aqui. O que você vai fazer hoje à noite? Você pode sair para onde você quiser, que música você vai ouvir, aonde você vai estar, com que pessoas você vai estar. E isso, gente, é fácil a gente perceber. Eu falo fácil no sentido que, observe, se você chegar num lugar, seja o lugar que for, lugar que for, se você chegar nesse lugar e você sentir uma sensação, porque a gente sente isso, uma sensação incômoda, alguma coisa que esse lugar está frequenciando energias baixas. E aí o coração está te avisando, mas você fala assim, ai, palhaçada, vou ficar aqui sim, que bobeira. E aí você fica lá até 1h da manhã, meia-noite, 6h da manhã, sei lá. Você vai chegar em casa com essa energia, com essa frequência. Observem isso. Então, o que você vai escolher para fazer hoje? Não estou falando amanhã, depois. Vamos começar devagarzinho? Essa tarde, ou esse de hoje até amanhã. Comece a fazer, pensar. E aí, pense nas emoções elevadas. Outra forma, hábito da gratidão. Valorize tudo aquilo que possui. Eu fiz uma live especificamente sobre gratidão e falei sobre isso.
Vibrar em gratidão é muito bom, faz muito bem. Gratidão a tudo e a todos, mesmo aquilo que você acha que não foi tão bom para você, porque tem algum motivo, tem algum aprendizado nisso. E a outra dica que ele fala é silêncio interior, que é meditação. Dedique-se a um momento de silêncio interior, praticando meditação ou a contemplação da natureza. Você não quer meditar, não sabe, não tem paciência, seja lá, ok. Decidiu não quer meditar? Contempla a natureza. Pode ser numa praia, pode ser na sua casa, pode ser olhar pela janela e apreciar o sol, apreciar o céu, apreciar a lua, as estrelas. Gente, parece coisa de doido? Gente, na verdade não existe doido, isso é uma outra coisa que eu preciso falar, uma outra live, mas enfim. Parece uma coisa diferente, que você não está acostumado a fazer? Comece a fazer e depois me conta aqui. Conta aqui, Glaucia, eu comecei a todos os dias de manhã, quando eu acordo, olho pela janela e só, eu não medito, porque eu não consigo meditar, porque eu sou muito... Enfim, todo mundo consegue, tá? Isso é uma outra informação, mas vamos lá. Você resolveu achar que você não consegue meditar, o que não é verdade. Mas olha pela janela, respira o ar da natureza, olha para o céu e agradece o ar, o sol, a chuva. Agradece. Então, o hábito da gratidão é uma outra forma de elevar nosso estado vibracional. O silêncio interior também. E aí vem, neutralize emoções negativas. O que é isso? Quando você percebe uma emoção negativa, neutraliza ela. Como que você pode neutralizar essa emoção? Pede ao seu eu superior, a Deus, ao seu mestre, enfim, a quem você confia e entrega seu coração, para que naquele momento te ajude a mudar aquela vibração, aquela emoção, aquela situação negativa. Eu estou sentindo raiva de alguém. Chega no lugar, você para um segundo e fala: não, Deus, por favor, ou meus orixás, ou o meu mestre, ou o universo, o meu eu superior, me ajuda, eu não quero sentir isso. Me ajuda a mudar essa frequência, essa emoção. Então, neutraliza emoções negativas. A gente pode fazer isso, sim, com certeza. Outra dica que ele dá, desenvolvimento integral. Concentre seu foco no desenvolvimento de suas qualidades e talentos. Trabalhe, faça, invista no que você sabe que você é capaz, nos seus talentos, nas suas habilidades. Use seu dom, que é isso, utilizar o seu dom para agregar valor à vida daqueles que o cercam e a você mesmo. Use a seu favor. Cuide da sua alimentação, a gente já falou sobre isso. Trabalhe seus pensamentos, observe os seus pensamentos, substituindo os negativos por intenções positivas. Sabe, você está aqui parado e você começa: ai, gente, eu acho que não vai ser legal. Vamos supor que eu pensasse isso, né? Eu acho que hoje à noite não vai ser legal, porque eu acho que vai chover, eu acho que vai ser uma noite... Ai, não, gente, muda a chavezinha, muda. Comece a intencionar coisas boas. Não, gente, olha, hoje à noite, mesmo que chova, mesmo que seja muito calor, ou que chova muito, eu tenho certeza que vai ser uma sexta-feira maravilhosa. Se chover muito, eu fico em casa, eu vou ouvir uma música, eu vou dormir, eu vou meditar, sei lá. Mas é intencionar coisas boas e trabalhar os dos seus pensamentos. A outra é cultivar o respeito a si e a tudo que está ao seu redor. Lembrando que cada um percebe a vida de acordo com seu nível de consciência. Então, que tal você desenvolver o seu nível de consciência para conseguir vibrar nessas frequências mais altas e infestar essa frequência ao seu redor, com as pessoas que você ama? Pensa sobre isso. E aí a gente fala um pouquinho sobre o que é. Vou rapidamente, faltam 15 minutos, vou colocar um pouquinho sobre... Eu vou publicar no próximo publicação minha no Instagram, a tabela de Hawkes. E aí fala aqui um pouquinho para vocês. Por exemplo, a vergonha, que é a menor frequência, vibra em 20 Hz. Quando você está na vergonha, quando você está com vergonha de alguma coisa, você está vibrando em 20 Hz. Pensa numa vibração baixa, numa vibração
O que é essa vergonha? Você dá um passo para você morrer, você fica se escondendo, você fica lá pensando até em coisas negativas demais, enfim, você está com vergonha de tudo. Então, é a frequência de 20 Hz. Quando você está vibrando em 20 Hz, a sua emoção, o nível da sua emoção é de humilhação. Quando você está vibrando em vergonha em 20 Hz, você se sente humilhado, você se sente aquele miserável, aquela pessoa enfim, que não merece nada. E aí você tem o que? Uma visão de Deus, que Deus te despreza, que Deus não gosta de você. E aí você quer o quê? Se eliminar. Pensa, a frequência de 20 Hz é a vergonha. A de 30 Hz, que é a segunda menor frequência, de acordo com a escala de Hawkes, é a culpa. Pense sobre o que eu falei, vibrar em culpa. Você tem a emoção, a sensação, a emoção de estar culpado, você está ofensivo, você quer culpar o outro, você quer dividir isso com o outro, tudo é culpa do outro, você está sentindo culpado, você está culpando o outro. Você tem uma visão da vida muito infortunada, você acha que Deus é vingativo, você está sentindo culpa de tudo, Deus está me cobrando, tá vendo? Por isso, e você quer se destruir. Pense, vibrar em culpa é 30 Hz. E vem a apatia em 50 Hz, a tristeza 75 Hz. Quando se está vibrando em tristeza, você tem a sensação de arrependimento, você está triste, fala, puxa vida, por que eu fiz aquilo? Enfim, o medo vibra em 100 Hz. Quando você está no medo, você vibra em ansiedade, você está totalmente assustado, você fica negativo, você fica querendo se punir. Pensa, a raiva em 150 Hz, o orgulho em 175 Hz e a coragem em 200 Hz, que eu te falei aqui, foi sobre a coragem, que é a chave da mudança dos nossos hábitos, da nossa consciência, a chave da mudança da nossa consciência. Quando você vibra em 200 Hz, você tem uma sensação de afirmação. Você entende que a vida é possível ser vivida sim, porque eu estou vibrando em coragem, eu sei que eu posso. Você percebe que Deus permite você seguir em frente e você sente tem uma sensação de empoderamento. Eu estou com coragem, eu estou corajoso, eu estou corajosa, eu estou sentindo a possibilidade de seguir em frente. E aí, fala um pouquinho sobre a coragem aqui. O primeiro nível da verdadeira força, com frequência de 200 na escala de Hawkes, é aqui que você começa a ver a vida como desafiadora e hesitante. Em vez de opressora, você começa a ter um indício de interesse no crescimento pessoal. Embora neste nível, provavelmente chame de outra coisa, como construção de habilidades, avanço da carreira, educação, etc. Você começa a ver seu futuro como uma melhoria em relação ao seu passado, em vez disso, do que uma continuação do mesmo. Você consegue ver possibilidades maravilhosas. E aí, logo em seguida da coragem, vem a neutralidade, o que na verdade são 250 Hz. Você consegue, vou falar um pouco sobre a neutralidade. Esse nível com 250 de frequência é resumido pela frase de viva e deixa viver. Viva, faça a sua parte. Vamos ligar isso à lei do mínimo esforço, que é uma das leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra, que é a neutralidade, que resumidamente fala viva e deixe viver. É você estar flexível, relaxado e independente. Aconteça o que acontecer, você rola com os golpes. Você não tem nada a provar. Você se sente seguro e se dá bem com as outras pessoas. Muitos trabalhadores independentes estão neste nível. Um lugar muito confortável, um nível de complacência e preguiça. Você está cuidando de suas necessidades, mas não se esforça demais. É isso. Você faz a sua parte, faz da melhor maneira possível, e aí vamos lá ver os 4 compromissos. Tudo está ligado, gente. Os 4 compromissos é usar a sua palavra impecavelmente, é não levar nada para si, para o lado pessoal, é não tirar conclusões e fugiu agora o último, gente. Fazer o melhor de si.
E aí, quando você faz tudo isso, você dá o lugar de si, você não se preocupa com o que os outros estão falando como se fosse para você, você não tira conclusão, você consegue começar a vibrar nessa neutralidade. Percebe que uma coisa liga a outra? Comece a praticar os 4 compromissos. Quem não sabe do que eu estou falando, vai lá, rola para baixo, lá vê uma das lives minhas que fala sobre os 4 compromissos. Percebe que é uma questão de escolha nossa, a gente tem essa possibilidade de praticar os 4 compromissos, por exemplo, e nos faz chegar à neutralidade. Neutralidade é você entender que você tem a possibilidade de frequenciar seu coração, sua energia toda em 250 Hz para ficar neutro. Para você não é apático, gente, é neutro. É fazendo o melhor que você pode fazer, sem deixar com que o externo te influencie, sem deixar de que uma palavra de alguém te incomode, acabe com o seu dia, de que uma notícia ruim, você se conecte com essa notícia ruim. Eu vou repetir, quando a gente recebe uma notícia ruim, é você fazer o diferente, é você intencionar para essas pessoas que estão recebendo essa situação ruim, as pessoas que estão em guerra, as pessoas que estão com fome, em violência, enfim. Ao invés de falar, puxa, tadinho de fulano, nossa, que tristeza, né? Não. É você receber essa informação e intencionar e pensar coisas boas que Deus, que Nosso Senhor, que os orixás, que o eu superior de cada um, enfim, que a minha energia consiga chegar até eles de uma forma em pensamento, para vibrar coisas boas, que as pessoas que estão causando tudo isso, que consigam receber essa energia de amor. Então vibra em amor, vibra em coisas boas. Percebe, gente, o que é você exercitar, o que é você conseguir fazer esse movimento? Carlos colocou que essas frequências dependem do nosso dia, ambientes e pessoas ao nosso redor. Seria assim? Isso, Carlos. Mas aí eu falei, depende sim do seu ambiente, mas se você estiver fazendo a sua prática de, seja lá, meditação, de contemplação da natureza, de você começar a fazer o que eu falei aqui um pouquinho antes, de você começar a praticar cada vez mais a gratidão. Tudo isso, de você neutralizar as emoções negativas que eu falei sobre as notícias, mesmo que você esteja nesse ambiente ruim, seja lá o que for, mas eu vou colocar de uma outra palavra, com frequências densas, com frequências de culpa, de vergonha, de medo, de raiva, de ódio, mesmo que você esteja nesse ambiente, você consegue se neutralizar através dessas práticas que eu estou falando, desses 4 compromissos que eu falei, que são esses 4 compromissos. Vou repetir, use a palavra, seja impecável com a sua palavra. O que é isso? Fale o que realmente vem do seu coração, cumpra com a sua palavra. O que eu falo cumprir com a palavra vou dar um exemplo básico, material, prático, vamos dizer assim. Peguei dinheiro com alguém, emprestado. Fulano, eu vou te entregar, eu vou te pagar dia tal. Chegou dia tal, você não conseguiu o dinheiro. Você vai ligar para fulano, olha, você me desculpa. Eu pensei, eu me programei, não consegui, eu vou me programar de novo. É usar a palavra impecavelmente, é ser íntegro com sua palavra. Você pensar, agir, falar e agir da mesma forma. Isso é ser impecável com a palavra. Não levar nada pelo pessoal. Se você está num ambiente desse que você falou, cheio de pessoas que estão com energias densas, que estão tristes, que estão com raiva, que estão com medo, elas podem te falar alguma coisa. Mas quando você receber essa coisa dessa pessoa, ou seja lá o que for, uma palavra, um gesto, não leve para o pessoal. Entenda que é ela que está vibrando assim. É ela que está nessa situação e não é seu. Eu tenho o hábito de falar que o presente só é seu quando você recebe. Então você está nesse ambiente que você falou, mas você não leve para o pessoal. Então é o segundo compromisso. O terceiro compromisso não tire conclusões nesse mesmo ambiente de trabalho, de festas, enfim.
Alguém fez alguma coisa, sei lá, gritou ou derrubou, enfim, teve alguma atitude que em primeiro momento você fala, você vai olhar aquilo ali e você vai começar, tá vendo? Fulano de tal, sabia que ele ia fazer isso. Isso aqui, e começa a tirar conclusões. Ou ele falou isso, porque tá com raiva de mim? Porque não tire conclusões, você não está dentro da pessoa, você não sabe. Eu não sei o que você está sentindo, eu não tenho esse poder, eu só tenho o poder, e muito poder, de saber e de olhar e de trabalhar e de amar e de acolher o que está em mim. O que está no outro eu não tenho. Nunca, em momento nenhum. Então, o terceiro compromisso é não tire conclusões. E o quarto e o último é dê o melhor de si sempre. Ou seja, aconteceu alguma coisa ao seu redor, tem uma situação densa, tem uma situação triste, tem uma situação violenta, tem uma situação raivosa, enfim, uma situação que esteja em uma dessas frequências densas. Você faz o melhor que você pode, mas até onde você pode. Percebeu que é uma questão de escolha? É uma questão de escolha. O que você vai escolher para você hoje, nessa sexta-feira? O que você vai escolher hoje, dia 5 de abril de 2024? Que chave você vai começar a mudar na sua vida hoje? E aí, falando um pouco mais sobre as frequências, 310 Hz está vibrando na boa vontade. Você começa a ser otimista, você começa a ter uma visão esperançosa da vida, você entende que Deus é inspirador, que Deus não é castigador, que Deus não te castiga, que não existe pecado, existem níveis de consciência. Se você comete alguma coisa naquele momento, foi o que a sua consciência te permitiu. Então não é que porque você é pecador, não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque o outro é pecador, porque o outro é ruim. Então quando você vibra em 310 Hz, por exemplo, você começa a entender isso. Você começa a ser otimista, você começa a ter uma visão esperançosa da vida, você começa a entender que Deus é inspiração, Deus é amor. E aí você começa a intencionar isso para o mundo. 350 Hz é a frequência da aceitação. As coisas são como são e não como eu quero que seja. E aí você consegue perdoar tudo e todos. Perdoar, gente, não significa, por exemplo, perdoar uma pessoa, não é conviver com ela diariamente, não é ser a melhor amiga dela, é perdoar, entender que aquela pessoa teve aquela atitude, porque a consciência que ela teve naquele momento só permitiu ter aquela atitude. Então, quando você vibra em 350 Hz, que é a aceitação, você consegue perdoar, você consegue ter uma visão da vida mais harmoniosa, porque você não está carregando o perdão, a raiva em você, você já perdoou, você consegue entender que Deus é misericordioso. E aí você começa o processo de transcendência. O que é transcender? É você cada vez mais sentir nos seus poros, na sua pele, no seu coração, esse amor vibrando, que eu estou sentindo agora aqui. É isso, é isso. E aí vem 400 Hz, que é a frequência da razão. Você começa a ter uma compreensão maior da vida. Você começa a entender que a vida significa algo maravilhoso. A vida que você está vivendo aqui hoje é uma oportunidade de se elevar espiritualmente, porque todos nós, seres humanos, estamos na Terra, estamos nessa vivência, experiência terrena, com o único objetivo de evoluir espiritualmente. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu sinto, isso é o que faz sentido para mim. Se não fizer para vocês, tá tudo bem, não tem problema. Isso é o que faz sentido para mim. Então, vibrar em 400 Hz é você ter uma visão de Deus como o sábio, Deus, o universo, os orixás, o eu superior. E você começa a ter um processo de abstração, a entender um pouco mais do mundo abstrato. E aí vem 500 Hz, que é vibrar no amor, que aí você consegue se reverenciar, ter um nível de emoção de reverência.
você consegue entender que a vida é boa demais, que viver é bom demais, que experienciar esse momento terreno, essa vida terrena é bom, porque você está vibrando em amor, você vai conseguir entender isso. Você consegue ter essa visão de Deus como amor. Deus é amor, não tem outra palavra. Deus, universo, os orixás, seus santos, enfim, Deus, a minha palavra é Deus. Vocês usem a palavra, o sentimento que vocês quiserem. Deus é amor. E aí vem o processo de você começar a ter algumas revelações. O que são revelações? Você pode entender com o que vem, mas para mim, revelação é começar a ouvir mais o seu coração e perceber e as coisas serem reveladas para você de uma maneira mais nítida, vamos dizer assim. 540 Hz, que é vibrar em alegria. Você está mais sereno. A sua nível de emoção é serenidade. A visão de vida é completa. E você consegue entender Deus como único. E aí eu falo que nós somos uma unidade da humanidade. E aí começa o processo de transmutação. 600 Hz é frequência da paz. A emoção é felicidade pura. A visão da vida, que ela é perfeita. Quando você está em paz, você consegue ver a vida perfeita. Você consegue ver Deus como onipresente. E você começa o processo de iluminação. E de 700 a 1000 Hz, ele coloca como frequência da iluminação. Que aí ele diz que a emoção é indescritível. A visão da vida aqui é o eu sou parte disso. Eu sou parte de Deus. Eu tenho o poder de criar as coisas, então eu sou parte de Deus. Eu também sou Deus da minha vida. É isso. 1 hora é pouco tempo para falar sobre isso. É muita coisa para falar, mas eu espero que eu tenha conseguido falar bastante coisa. Eu quero que vocês me falem aqui se fez sentido para vocês, o que causou no coração de vocês entenderem o poder que nós temos, que eu tenho, que você tem, sobre começar a vibrar, a trabalhar as suas vibrações, para que você comece a vibrar nessas frequências de coragem para cima, de 200 Hz para cima, e aí chegar na frequência do amor, enfim. Frequência do amor é isso. São poucas as pessoas que conseguem chegar. As pessoas que fizeram bens enormes para a humanidade, com certeza é de amor para cima. Gandhi, enfim, tantas, Jesus, óbvio, né? É isso. Divide comigo aqui, gente, 1 e 3. Comenta aí o que vocês acharam, gostaram. Botem coraçõezinhos, tem coraçõezinhos subindo aqui. Se gostaram, compartilhem. E aí procurem mais, se interessou vocês, procurem mais saber sobre essas frequências. A técnica que eu trabalho, terapêutica, eu tenho a técnica para medir essa frequência em vocês, através do pêndulo, né, que é uma ferramenta que eu uso para o meu trabalho terapêutico, assim como a mesa quantiônica. Então é isso. Se tiverem interesse em saber um pouco mais sobre esse meu trabalho, que pode frequenciar, descobrir a frequência de vocês, só me chamar também no inbox, no privado, sei lá, inbox, porque eu não estou ainda muito familiarizada com o vocabulário internetico, não é internet, que é outro nome, digital, internet que eu inventei agora. Fala pra mim, gente, gostaram? Fez sentido pra vocês? Divide comigo aí, fala alguma coisa para poder terminar. 1h04, vou beber uma aguinha, enquanto vocês comentam aí comigo o que vocês acharam, se fez sentido, se não fez, se vocês vão começar a usar os 4 compromissos para mudar a frequência de vocês. Fala aí para mim, enquanto eu bebo uma aguinha. Tem coraçõezinhos subindo. Ninguém vai falar, vocês estão com vergonha? Não pode vibrar na vergonha, gente. Vergonha é 20 Hz. Olha. Quem que vai vibrar na coragem agora de 200 Hz vai falar alguma coisa para mim? Quem é que vai fazer isso?
É isso, gente. Brincadeiras à parte. Assim, que bom estar com vocês aqui. Cada sexta-feira para mim é um passo a mais para mim, para fazer esses assuntos entrarem mais na minha corrente sanguínea, corrente energética. Que bom, mãe, que você gostou. E eu estou fazendo ainda os 21 dias de meditação. Estou às 6 horas da manhã aqui no meu canal do Instagram. Hoje foi o 5º dia. Estou com soluço. Quem não conseguiu ver, quem não conseguiu participar no ao vivo, as lives, as meditações estão gravadas aqui no Instagram e no meu canal do YouTube. Quem quiser começar comigo amanhã, sábado, domingo também tem. São 21 dias direto. 6 horas da manhã. Começa amanhã comigo, assiste até o final, até a gente fazer o 21º e volta para o 1º dia, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Qual é a sua escolha de hoje, dessa sexta-feira? Pense sobre isso. Depois vocês me contam, tá bom? Aonde você vai frequenciar, que música você vai ouvir, que livro você vai ler, que programa você vai assistir. Já escolheu? Pensa sobre isso, tá bom? Beijo para vocês. Um sextou lindo e maravilhoso para todos nós. E um bom final de semana. E amanhã, 6 da manhã. Tô aqui. Espero vocês. Tchau.